Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos então começar com CEP, Sistemas Elétricos de Potência, do curso técnico. E nesse vídeo nós vamos fazer a revisão para a prova resolvendo a lista de exercícios, certo? Então, já faça aí seu like, né? Depois, se você tiver alguma dúvida, faça seu comentário, para o vídeo também ser divulgado para os seus colegas. Se quiser, compartilhe também com os colegas para eles poderem estar atentos a esses conhecimentos. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, tem várias perguntas de vários tipos, tem perguntas descritivas, perguntas objetivas. Então, é uma lista bem extensa. Nós vamos tentar fazer ela da melhor forma possível. Lembrando que essa lista é a lista do semestre passado, então alguns assuntos ou estão fora de ordem, ou não estão bem colocados, eu acabei não atualizando a lista e eu atualizei a ordem dos conteúdos. Já expliquei isso para vocês e eu explico novamente, certo? Bem, então, resolvendo a lista, né, com vocês, com calma, qualquer coisa, se vocês tiverem uma dúvida, comentem nos comentários. Primeiro eu vou responder as questões objetivas e depois eu vou responder as questões descritivas. Tá? E muitas coisas estão fora de ordem, mas é bom porque daí revisa. Na prova também não vai cair em ordem. Bem, então, vamos começar com a questão 5. A respeito do CEP, considere as afirmativas a seguir. O sistema elétrico precisa apresentar as seguintes características: continuidade, qualidade, economia, segurança e confiabilidade. Perfeito. Precisa apresentar para ser um bom sistema elétrico. A qualidade do sistema elétrico refere-se à qualidade do atendimento das concessionárias na central de atendimento ao consumidor. Um sistema elétrico de baixa qualidade é um sistema com atendimento ruim? Não, pessoal, isso é falso. A qualidade do sistema elétrico refere à qualidade do produto e do serviço. A qualidade do serviço não é a qualidade do atendimento, é a qualidade da serviço prestado. Se não tem muitas faltas de energia, se é avisado com antecedência quando vai tomar manutenção, e assim por diante. A confiabilidade do sistema elétrico é referente à capacidade do sistema em suprir adequadamente a demanda ou consumo exigidos pela carga em um dado frame de tempo. Isso. De forma bem simplificada é isso. Normalmente tem aquela discussão entre continuidade e confiabilidade, mas normalmente continuidade está relacionada a faltas, ou seja, evitar que tenha faltas de energia. Já a confiabilidade também engloba esse conceito, mas engloba o conceito mais geral de se o sistema aumentar, a demanda aumentada, é um pico de demanda, e não só um pico de demanda, mas ele foi crescendo, né, no tempo, essa demanda, o sistema vai acompanhando e vai garantindo energia a todos os cidadãos. Então, a alternativa certa é a alternativa E, somente as afirmativas 1 e 2. Questão 6. A respeito do sim, assinale a alternativa correta. Sistema de inovação em negócios. Não estou falando nada de inovação em negócios aqui. Não tem nada a ver. Sim, é o sistema de inundações para a natureza. Também não tem nada a ver com inundações. Sim, é um sistema interligado nacional. Agora está falando uma palavra mais certa. É o conjunto de linhas de transmissão no nosso país. Esse sistema apresenta como principal característica de ser isolado. Mas o nome já diz, ele é sistema interligado. Então, isso daqui é falso, falso e falso também. O sim é uma denominação própria do CEP brasileiro, destacando a característica da interligação. Essa interligação promove benefícios como a diversificação das fontes de energia do CEP brasileiro. Sim, ela é verdadeira. Só lembrar que o CEP brasileiro ele tem duas SEB, né? A gente usa Sistema Elétrico Brasileiro, Sistema Elétrico de Potência de CEP, mas a gente usa SEB também como sigla. E esse SEB, ele tem duas partes: o sistema isolado, que está em Rondônia, que vai deixar de existir, e o Sistema Interligado Nacional. Certo? É dentro desse Sistema Interligado Nacional, dentro do CEP brasileiro, que é o principal brasileiro, mas o benefício é a diversificação da fonte de energia. Não é único, mas é um dos maiores. A letra E está errada porque, né, se a D já é certo, não é ambiente de negócios. Está errado. Questão 7. Considere as situações abaixo. Para cada situação, indique a instituição responsável por cuidar do problema. Justifique sucintamente sua escolha. Eu vou, resolver rapidamente, mas ela não é uma questão objetiva, mas enfim. Em contrato de energia elétrica, um montante de energia negociado foi excedido, necessitando de compra de energia no mercado de curto prazo. Qual instituição deverá contabilizar e liquidar a compra venda excedente? Obviamente, a CCE, né? A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Por quê? Porque ela é quem cuida da comercialização da energia, dos contratos, compra e venda
e justamente dessa questão do mercado spot, né, mercado curto prazo. A matriz de energia elétrica do Brasil deverá ser reestruturada. Qual a instituição responsável pela revisão dessa matriz? CNPE, Conselho Nacional de Política Energética. O CNPE, ele define a política energética do Brasil, ele que reestrutura a matriz energética, ele que, enfim, dá essa questão do futuro aí, é o CNPE, ele que manda. Verificou-se que a ordem de mérito de despacho dos sinos não pode ser seguida devido a uma restrição técnica de transmissão. Qual a instituição que monitora o funcionamento do sistema? Olha só, já dá dica assim fundamental, né? Deve autorizar o despacho fora da ordem de mérito? CMSE, claro, Comitê de Monitoramento do Sistema, o Setor Elétrico Brasileiro, né? Primeiro do Setor Elétrico. Ele monitora o funcionamento do sistema. Mas, mais do que isso, né? Ele que tem autorização para despachar fora da ordem de mérito. O ONS precisa pedir autorização para o CMSE, caso ele perceba que seja necessário. O ONS só despacha na ordem de mérito. A Celesc revisou os custos relacionados à atividade de distribuição de energia elétrica. Ela verificou um reajuste na sua tarifa deve ser realizado para que o serviço seja remunerado adequadamente. Qual instituição deverá homologar a alteração do valor da tarifa? A ANEEL. Essa é uma das atribuições da ANEEL, né? Questão tarifária. Todas as normas, leis, regulações do sistema elétrico brasileiro são dadas pela ANEEL e principalmente a parte tarifária também é a ANEEL quem faz. Eu estou só falando a justificativa, só estou escrevendo o nome da instituição, vocês já perceberam isso. Um problema atingiu duas unidades geradoras de Itaipu, totalizando uma perda de 1,4 gigawatts de potência. Que horror! Qual a instituição deverá atuar imediatamente para atender os requisitos de carga, despachando outras usinas? Despacho pessoal ONS, né? A não ser que seja fora da ordem de mérito, que antes foi o CMSE. Despacho ONS, que horror, deve ser o caos. Duas unidades geradoras de Itaipu caírem na hora é um colapso quase do sistema brasileiro. Não total, né? Mas assim, 1,4 GB de repente é muita coisa. O histórico de variáveis climáticas apresentou uma variação drástica nos últimos anos. Dessa forma, o planejamento do sistema elétrico deverá ser feito novamente, visando ter dados confiáveis de sua expansão. Qual instituição deverá realizar os estudos visando readequar o planejamento? É a EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Uma das atribuições da EPE é o planejamento do setor. Tá? Por mais que outros órgãos contribuam para esse planejamento, por exemplo, o CNPE vai mudar, né? Ele vai dizer o que tem que fazer. Mas ele vai, teoricamente, fazer isso baseado em dados da EPE. Né? Então, uma coisa é o que o CNPE quer fazer, outra coisa são os dados do planejamento, e quem faz é a EPE, e quem estuda realmente o planejamento do sistema. O ONS também ajuda, né? Mas assim, a EPE é responsável por essa missão. O governo planeja investir na melhora da infraestrutura elétrica do país através de usinas estatais. Qual a instituição responsável por liberar dinheiro para a execução das obras? Essa é muito fácil. O Ministério de Minas e Energia, o MME, que é o responsável por liberar esse dinheiro, né? Quem vai entrar com o dinheiro para construir ou fazer uma concessão, enfim, o Ministério de Minas e Energia. Talvez o Ministério da Infraestrutura, enfim, mas basicamente nessa área é o Ministério de Minas e Energia. Beleza, então, questão 7 está ok. Questão 8. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Um exemplo de política energética que pode ser definida pelo CNPE é a adoção de uma matriz energética mais limpa para o nosso país. O CNPE, por exemplo, traçaria uma estratégia de investimentos, subsídios e outros estímulos para energia eólica ou solar. Outros organismos executariam essa estratégia. Verdadeiro. Isso é política energética. É uma das ideias que o CNPE poderia traçar. Definir, olha, uma meta de termos 15% de energia eólica em 5 anos. Agora tem 10, é uma meta factível, ele poderia definir isso. Então é uma política energética, sim. É o CNPE que faz política energética. O CMSE é um organismo responsável pelo monitoramento do setor elétrico. Assim, por exemplo, esse organismo realiza o despacho de usinas térmicas quando o mesmo monitora a necessidade do sistema. Sim. Ele realiza, no caso, fora da ordem de mérito. Né? Ele realiza isso. Né? Que não está descrito explicitamente fora da ordem de mérito, então pode ser ambígua essa questão, né? Não, talvez seja a melhor questão, mas eu acho que ele quis evidenciar a questão de que ele tem esse poder quando há necessidade, né? Senão ele não comentaria isso. As pesquisas energéticas são importantes para o setor, pois possibilitam visualizar oportunidades de investimento e melhorias para o setor. O organismo responsável por pesquisas é a EPE, subordinada direta da CCE, isso que é bom sempre ler até o final, né?
A EPE não é subordinada da CCE, é subordinada do MME, o Ministério de Minas e Energia, não da CCE. Então isso aqui é falso. O Ministério de Minas e Energia é ligado ao poder legislativo, pessoal, de jeito nenhum. Poder executivo, ele faz parte do poder executivo. Todos os ministérios são do poder executivo. O legislativo são deputados, senadores, enfim, comissões, não Ministério de Minas e Energia. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Uma das muitas funções da ANEEL é regular o Sistema Elétrico Nacional. Além disso, a ANEEL é subordinada ao ONS. Não, ela não é subordinada ao ONS, ela está acima do ONS. Então, eventualmente, se o ONS cometer alguma irregularidade ou, enfim, não executar bem a sua missão, a ANEEL vai multar ele. Mas não o contrário. O ONS não manda da ANEEL, isso também é falso. Beleza? Questão 9. Com base na figura 1, responda. Essa é uma questão discursiva, mas dá para encarar ela rapidinho. Liste os 4 componentes conforme indicado na numeração da figura 1. Então aqui a gente tem os cabos, né? Aqui tem a torre. Aqui tem os isoladores. E aqui a gente tem a questão da malha de terra, né, para raio, digamos assim. E também a questão do aterramento. Manter o potencial entre as torres. Escreva sucintamente a unidade de cada um dos componentes citados no item anterior. Bem, os cabos, eles, por onde passa a corrente elétrica, a energia elétrica, propriamente dita. As torres dão sustentação aos cabos, né, elas vão levando as linhas sustentando esses cabos. Os isoladores têm a parte de fazer a isolação elétrica das torres e dos cabos, né, para não ter nenhum curto-circuito, porque a torre está diretamente na terra. Além disso, faz sustentação mecânica direta dos cabos. Né? E o para-raio, a questão da equipotencialização, né, é para evitar que haja uma diferença potencial entre as torres, elas aterradas, e evite também que os raios caiam, né, ou se caírem, vão ser conduzidos diretamente por esse bicozinho aqui. Sobre as torres de transmissão apresentadas na figura 2, responda. Nomeie adequadamente cada torre. Então, essa daqui a gente estudou bastante em sala, é uma autoportante. E essa daqui é uma estaiada. Por que autoportante? Porque ela se porta sozinha, não precisa de cabos de apoio. Então, a estaiada precisa de cabos de apoio. Dá de lembrar, por exemplo, de ponte, né? Ponte estaiada também precisa de... Ela depende de cabos. Né? É bem interessante isso. Quais as principais vantagens de cada tipo de torre? Bem, a autoportante ela ocupa uma área menor, né, pelo menos no chão. Então ela pode ser colocada em locais mais apertados e que eventualmente não consiga abrir muito espaço. Enquanto a estaiada é outra região com muito vento, porque ela consegue daí com os cabos de aço segurar, por exemplo. Né? E muitas vezes para tensões muito altas a gente vai usar uma torre, se não é estaiada, mas com uma delta. Ou seja, um pouquinho mais... Normalmente ela tem essa capacidade de segurar bem, né, ser mais alta. Ela uma torre gasta menos material também. Enquanto a outra gasta mais material para ser construída. Bem, 11. Sobre os condutores elétricos, responda verdadeiro ou falso. Os condutores CA, alumínio com almo de aço, são muito utilizados na geração de energia elétrica? São. Verdadeiro. Nos condutores CA, o alumínio possui o principal papel de conduzir a corrente elétrica, enquanto o aço desempenha o principal papel de resistir aos saltos mecânicos. Verdadeiro, isso mesmo. Nas redes de distribuição primária convencional, sempre utilizam condutores AAC. Condutor de alumínio, não. É alumínio nu mesmo. Não tem liga. Pode ter eventualmente, mas de forma geral é alumínio nu. Devido à baixa resistividade elétrica do cobre, 90% dos condutores utilizados na distribuição primária de energia elétrica são desse material. Não, é alumínio. Não é cobre, tá? Alumínio. Cobre é só dentro da interna das residências, né? Não na rede de distribuição. Em rede de distribuição secundária isolada, o condutor neutro pode ser nu. Sim, pode. Mesmo que seja isolado, o neutro pode ser nu. Pular 12 a 13. Sobre os efeitos de alta tensão e correntes associadas. É incorreto, cuidem com isso, afirmar. A ampacidade é a capacidade de conduzir uma massa uma corrente em dado condutor. Sim, pode ser a capacidade de corrente. Né?
B. O efeito corona é a ionização do ar devido ao rompimento de elétrico. Sim. C. Devido ao efeito pelicular, no centro do condutor praticamente não há corrente elétrica sendo conduzida. Por isso, utilizam-se cabos do tipo liga de alumínio. Não me parece certo isso. Vamos ver as outras, só por brincar de consciência. O efeito pelicular, sim, representa a tendência da corrente pelos bordos do condutor, verdadeiro. Os problemas de opacidade são muito comuns quando a linha opera sob descarga, verdadeiro. É a letra C mesmo, porque na verdade seria cabos com alma de aço, né? Até se usa cabo com liga de alumínio, mas assim, é a alma de aço que é o coração a alma desses cabos. Então, na verdade, seria o CA. É bem sutil essa daqui. 15, 16, 17, 18 e 19 são discursivas. Então, vamos para 20. A respeito dos diferentes tipos de redes de distribuição, considere as afirmativas. A distribuição convencional aérea é feita normalmente com um condutor de cobre nu, exposto ao tempo. Não é cobre, tá? É alumínio. Isso daqui é uma baita de uma pegadinha. Eu gosto de pegadinhas. Eu sempre digo que não, mas nesse caso, resolvendo, parece uma pegadinha mesmo. 2. Entre as vantagens da distribuição aérea isolada compacta é a redução de curto-circuito devido às árvores evolução do plasma material elétrico. Parece absurdo, mas é verdade. É uma das maiores vantagens desse tipo de sistema, porque na distribuição aérea convencional é muito comum que árvores cresçam, batam e numa tempestade caia a luz por causa de uma árvore que balançou. Isso é bem comum. 3. A desvantagem da redistribuição secundária aérea isolada compacta é que todos os cabos que constituem a rede precisam ser isolados. Isso implica a isolação do cruz rede. Realmente implica a isolação do cruz rede, mas como a gente já respondeu anteriormente, o condutor neutro pode ser nu numa rede isolada. Então não são todos os cabos. Isso aqui é falso. Então apenas 2 é verdadeiro. Olha só isso daqui. Minhas questões são bem difíceis. Eu sou muito chato. Algumas são minhas, outras são do Sr. John, né? Mas essa é minha. Assinale verdadeiras e falsas, justificando as falsas. A distribuição aérea compacta é necessariamente isolada, sim. Não tem como fazer compactar sem isolar os cabos. Né? Senão ia criar um curto-circuito pelo ar, no mínimo. A distribuição subterrânea apresenta, ou pelo próprio contato na rede secundária. A distribuição subterrânea apresenta elevado custo de instalação e manutenção. Seu único benefício em relação à rede convencional é melhoria energética nas ruas. Não é o único benefício em relação convencional. Talvez em relação isolada, mas ela também aumenta muito a segurança. Né? Dificilmente vai acontecer de algum tipo de cabo rompendo por caminhão passando, por exemplo. Ou uma árvore batendo em árvore debaixo da terra. Então, não é só estético, também tem a questão da segurança mesmo da rede, né? Apesar de que há relatos, né, de poeiros que explodem e outras coisas como transformadores explodem subterrâneo, enfim, tem problemas também, mas em teoria é mais seguro e, enfim, um benefício mais estético, mas é bem mais caro. Né? Atualmente, a distribuição aérea é sempre feita em postes concretos em áreas urbanas. Quanto maior a altura do poste, maior nível de tensão da rede de distribuição ou de subtransmissão. Perfeito, verdadeiro. Um determinado poste pode distribuir 2 redes de distribuição primária ao mesmo tempo? Pode, 2 até 3, dependendo do caso. Tá? Eles, principalmente em zonas rurais, né, quando vai levar, por exemplo, você tem aqui uma cidadezinha, daí aqui você tem 2 vilarejos. Então, aqui muitas vezes saem uma rede com 2 no mesmo poste, e daí depois chega um ponto que elas se dividem, cada uma vai para um vilarejo. Então, aqui eu tenho a cidade, aqui eu tenho um vilarejo 1, aqui eu tenho um vilarejo 2, daí sai da minha cidade a mesma rede de distribuição primária, 2 redes no mesmo poste, né? E daí uma vai para um lado e outra vai para o outro. Ah, professor, por que não usa a transmissão de energia aqui? Porque esses vilarejos têm uma demanda muito baixa, né? Então não compensa construir uma torre, uma linha de transmissão. Não é fácil construir um poste mesmo, vai poste no meio das fazendas e daí chega lá nos vilarejos. Em uma determinada rua, os estabelecimentos são sempre alimentados através de distribuição secundária? Não. Tá? Também pode ser alimentado direto à primária. O próprio IFSC e outros lugares são exemplos de estabelecimentos que podem ser alimentados pela distribuição primária. Então isso aqui é falso. Secundária é o padrão, mas não é obrigação. Considerando a distribuição aérea convencional, a sequência das fases é neutro, fase R, fase S, fase T. Santa Catarina, sim.
de cima para baixo, verdadeiro. Há locais em que há a questão da troca das fases, né? Mas, de forma geral, é assim. Tá? A gente para conter esforços, mas isso mais como na distribuição primária ou na transmissão de energia, não na distribuição secundária. Na verdade, aqui, está dizendo aérea convencional, mas está subentendendo que é secundária, né? Porque senão teria neutro. Então, daqui é um subentendimento. Também, se alguém fosse me questionar, professor, mas não falou que é primário e secundário, daí eu talvez desse a questão para a pessoa. Tá? Enfim, agora vamos para as questões discursivas. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, você pode comentar nos comentários já dessas questões, ou mandar um e-mail também, vocês têm um e-mail, então fica bem tranquilo, beleza? Responda sucintamente. O que é o CEP? CEP é o conjunto das instalações elétricas, os equipamentos elétricos que levam a energia das fontes de geração até os consumidores. Esse é o CEP. Quais são os três principais segmentos do CEP? Geração, transmissão e distribuição. A geração capta a energia, a transmissão são muitas vezes os equipamentos que levam o sistema, a energia até os consumidores, e a ida, de fato, aos consumidores finais é feita pela distribuição. Escreva os principais objetivos de cada um dos segmentos apresentados anteriormente. Um é gerar energia, da forma... Tem lá no slide certinho a definição, mas basicamente seria gerar energia atendendo a demanda do sistema. O segundo seria levar adequadamente a energia até as cargas, da geração até os consumidores finais. E o terceiro seria a questão de distribuir energia até os consumidores finais, atendendo os requisitos de qualidade, né, de produto e serviço. A demanda recorde, então essa aqui foi a questão 1. Né? Questão 2. A demanda recorde de carga do sistema interligado nacional foi superada várias vezes em janeiro de 2019. A última demanda recorde antes de 2019 veio sido em fevereiro de 2014. Que devem esses recordes atingidos em 2019? Bem, primeiro, o calor, né? 2019 foi um verão muito quente, então aumentou o consumo dos ar-condicionados, até que o pico foi à tarde, inclusive, por isso eles depois suspenderam a hora de verão, porque o pico tinha se transmutado para a tarde. Então não fazia mais sentido do ponto de vista elétrico. E a questão de que, além disso, houve um aumento muito grande da demanda de 2014 para 2019. Houve uma queda, né? 2015 2016 houve uma queda na demanda por causa da recessão, mas depois, 2017 em diante, começou a subir de novo. E segundo, por conta do calor. O calor foi muito grande e acabou ligando o ar-condicionado, recepção de energia, demandando no sistema uma demanda recorde. Por que a demanda de energia elétrica é variável e crescente? Essa é uma hipótese meio assim. Normalmente é variável e crescente, né? Porque o país, qualquer país, precisa de energia para poder crescer, para poder aumentar o número de indústrias, mesmo na agricultura, para ter novas máquinas, enfim, novos processos, estufas e outras coisas, precisa de energia elétrica. Né? A energia elétrica precisa de energia de forma geral. Pode ser a base de petróleo, mas é mais comum hoje em dia que seja a base de energia elétrica. Mas acresce as duas demandas, né? Principalmente a elétrica, daqui a pouco você plantar o petróleo. Então, a gente precisa de energia para poder crescer. Claro, se há uma recessão, normalmente é uma redução da energia. Tá? Mas esse é o padrão. Beleza? Tem crescimento do país, tem crescimento de demanda de energia, porque mais pessoas vão consumir para poder produzir mais. Então, consequentemente, a energia variável crescente. Há exceções, né? Por exemplo, um eventual período de quarentena em que muitos lugares param, você não vai para casa. Por mais que a economia decresça, é possível que o consumo aumente um pouco, porque muitas pessoas estão consumindo em casa, em calor, às vezes ar-condicionado liga ao previsto. Enfim, é possível, né, que aconteça, mas é muito raro também acontecer o oposto, né, tipo de crescer a economia e crescer a demanda. É possível, mas é muito raro. Tá? Salvo essas exceções. A capacidade instalada de geração do Brasil é composta principalmente por 3 tipos de usina. Uma delas desempenha um papel estratégico relevante com contributo de segurança do sistema interligado nacional. As pedidas respondem. Quais são esses 3 tipos de usina? Bem, os 3 principais tipos de usina no Brasil são a usina hidroelétrica, né, a usina termoelétrica e a usina eólica. A questão da seguridade do sistema interligado durante muito tempo, tá, foi a hidro. Mas atualmente quem está respondendo muito por isso é a termo. Tanto que quando precisa de energia rápida, liga a termo. Não liga mais hidro, porque a maior parte das hidros já não tem reservatório. Né? Mesmo em Itaipu, muitas vezes opera fio d'água, não para nem
tem um reservatório grande, mas nem opera com reservatório. Opera um grande reservatório, por exemplo, Tucuruí, né? Mas essa parte das energias termoelétricas são muito relevantes para a questão da segurança do sistema elétrico. Se de energia, ativa uma termo. É ruim, é preciso. Nossa situação atual precisa. Questão 12. Por que a maior parte da transmissão é feita com corrente alternada? Em quais condições vale a pena a transmissão de corrente contínua? Justifique. Corrente alternada, pessoal, ela é feita, e essa é a grande razão para a gente ter corrente alternada, porque transformadores funcionam com corrente alternada. E os transformadores conseguem aumentar a tensão e, para manter a potência, diminuir a corrente. Então, eu consigo transmitir em alta tensão. Isso permite reduzir os cabos e reduzindo a corrente, né, reduz o tamanho dos cabos, a espessura, a bitola dos cabos. Então, tanto mecanicamente fica mais fácil de conduzir, né, não precisa de tanto esforço, quanto o preço, né. Então, cabos muito grossos são muito caros, né, e já são grossos os cabos de tensão, seriam maiores ainda. Então, precisa de tensão muito alta para isso. O custo disso, né, a troca, o trade-off, é a questão de colocar muitos isoladores, uma isolação muito grande, espaços de separação, mas isso é mais barato e mais fácil de fazer do que colocar cabos muito grossos, né? A transmissão corrente contínua, tá? Ela só vale a pena quando eu tenho potências muito altas e distâncias muito altas. Então, ou, eventualmente, quando eu preciso mudar a frequência entre dois países, né? Mas é um caso bem mais raro. Eu estou ligando dois países, ou duas regiões do mesmo país, e eu preciso mudar a frequência de uma para outra. Eu posso transmitir CC. E só mudar no ponto de chegada. A transmissão CC ela é mais vantajosa se for na mesma tensão, uma tensão alta, porque ela só tem o efeito da resistência da linha, não tem efeito da indutância e da capacitância, né? Mas só vale em altas distâncias e altas potências. Então, por exemplo, Belo Monte para São Paulo tem uma linha de 800 kV CC. E Rio Madeira para São Paulo também tem outra linha de 600 kV CC. Porque são muito distantes, né, dos grandes centros consumidores, não vale mais a pena construir CC, porque se paga as perdas, né? Porque para construir um CC você precisa de retificadores, de inversores, que são serviços muito caros. Mas, se no longo prazo compensar as perdas, vale a pena o CC. 13. A respeito dos isoladores elétricos, quais são os três principais materiais utilizados na sua fabricação? Vidro, cerâmica e porcelana. Acho que isso responder a pergunta. Achei que fosse uma pergunta mais elaborada. Defina as diferenças entre os sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica conforme os níveis de tensão de cada sistema. Defina a diferença entre sistemas de distribuição e sistemas de transmissão de energia elétrica conforme os níveis de tensão de cada sistema. Bem, sistema de distribuição é baixa e média tensão, e sistema de transmissão, então, aqui, distribuição é baixa e média, e transmissão é alta tensão. Os cabos utilizados em cada sistema, então, distribuição, né? Então, essa tensão. Então, os cabos de distribuição normalmente é só controle de alumínio, e transmissão é controle de alumínio com alma de aço. Isoladores utilizados em cada sistema, na distribuição é isolador de apoio e na transmissão é isolador de suspensão. Apoia o cabo e o outro ele suspende, né? Deixa o cabo suspenso no ar. Sobre sistemas de distribuição de energia elétrica. Qual a diferença entre a rede primária e a secundária? A rede primária é em média tensão, normalmente em delta, que leva mais potência, né? Daí a rede secundária, normalmente ela vai atingir os consumidores finais, normalmente, nem sempre. Então, depois do transformador, segundo lado do transformador, ela vai normalmente para as casas, em 4 fios, uma estrela, leva energia em baixa tensão para as casas. Quais os tipos de rede de distribuição primária? Quais as características da uma? Quais os tipos de distribuição secundária? Quais as características da uma? Bem, as duas têm compacta, convencional e a subterrânea. Então, compacta reduz o espaço, só que precisa de condutores isolados, ela ainda no ar. A convencional tem condutores nus e também é no ar, com aéreo convencional, né?
E a subterrânea, ela é embaixo da terra, motores isolados, e normalmente visa melhorar a estética da rua e também a questão um pouco da segurança, né? Por segurança, a isolada muitas vezes já seria suficiente. 17. Sobre os postos de distribuição. Postos são eles. Sustentar os cabos de distribuição, né? Quais são os principais tipos de poste? Poste de madeira, que hoje já é limitado às zonas rurais e é proibido, né? Seria novas redes não podem ter postos isolados. Postes de madeira. Postes de concreto, que são os principais postes para sustentar os cabos. E os postes de aço, que são para a questão de distribuição subterrânea, né? Aí eles melhoram a estética das ruas, só são para iluminação. Eu já respondi a C também. Respondi a B e a C. 18. Explica a diferença de distribuição primária, secundária e subtransmissão. Então, a distribuição primária é distribuição em média tensão. Distribuição secundária, ela é a distribuição que leva diretamente para as casas. Eu expliquei isso no exercício anterior, né? E a subtransmissão é a transmissão dentro da cidade, que o pessoal falou, normalmente é 69 ou agora 138 kV, certo? Então, essas redes são redes que levam alta tensão na cidade, onde vai alimentar uma grande empresa, por exemplo, né? Ou então alimentar uma subestação, né? Chega a sua extensão do interior da cidade e aí vai sair numa subestação, uma medição, ou então vai entrar pela cidade via esses postes agora na subtransmissão para poder passar pelas subestações, né? E que a diferença de concessionário de energia e permissionário de energia? A concessionária é o pessoal que tem a concessão de uso dos postes, porque assim, o sistema de distribuição ele é visto como monopólio natural. O que é isso? Significa que você não tem concorrência, não vai ter 2, 3 postes na rua e quem escolhe o mais barato compra. Tem um desperdício para todas as pessoas que estão ali, se a gente para a rua, que é muito espaço com poste, além do perigo para o circuito, não tem como, né? Então é um monopólio natural. Então, ele pertence ao Estado, né? E o Estado concede nas agentes privados o uso desse sistema, né, de distribuição para expandir esse sistema, para fazer melhorias, enfim, tem algumas coisas que tem que cumprir, mas ele pode explorar para ter lucro também, né? A permissionária, normalmente limitada a uma pequena região, é quando não houve tempo hábil, ninguém se interessou pela licitação, enfim, e decretou-se a permissão da empresa para um processo simplificado de atuar naquela região até a espera de uma concessão, né? Daí ela não tem que cumprir obrigações relativas à expansão, muitas vezes, do sistema, enfim, é só realmente levar energia, tirar energia, enfim, é mais simples o processo. Beleza? Acredito que seria isso, então, em relação à lista de exercícios, né? Lembrando que nessa lista a gente não tem nenhum exercício sobre qualidade de energia. Então, vocês deem uma olhada lá nos slides de qualidade de energia, né, para entender melhor o que é sobre esse assunto. Tem uma olhada também lá no capítulo 7 da apostila, tá? Só no trecho de qualidade de energia. Não vê o capítulo 7 inteiro, você não entende nada, tá? É só o trecho de qualidade de energia, que também é um trecho que a gente vai cobrar esse semestre de vocês nessa prova. Beleza? Então, tenham um bom dia, bons estudos, né? Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail.